levarmos qualquer carga para o espaço, é necessário uma grande quantidade de energia. Desde o programa Gemini até os imponentes foguetes do programa Apollo, todas as cargas que eram levadas ao espaço, incluindo os seres humanos, precisavam ser enviadas em foguetes, que poderiam ser usados apenas uma vez. O foguete Saturno 1B, por exemplo, custava $6.800 por quilo de carga. Com valores atualizados, isso significa que para uma tonelada de carga, um lançamento custaria $14 milhões. Para a NASA e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, esse valor era absurdo e precisava ser revisto. Os projetistas, então, apresentaram um novo conceito de nave espacial, que parecia saído dos quadrinhos de ficção científica. Uma nave reutilizável, quase uma caminhonete espacial, que poderia ser lançada e reutilizada. O Sistema de Transporte Espacial, ou STS, na sigla em inglês, projeto que ficaria conhecido mais tarde como Space Shuttle, ou o ônibus espacial. O STS seria o primeiro projeto de uma nave reutilizável que entregaria diversos tipos de carga na órbita baixa do planeta Terra, e logo após isso, reentraria na atmosfera, pousando como um avião em uma pista de pouso. O STS também seria capaz de recuperar cargas e satélites que estivessem em órbita e trazê-los para a Terra, o que seria de grande importância militar, já que com essa capacidade, ele poderia capturar satélites soviéticos ou até mesmo desativá-los ainda em órbita. O ônibus espacial ainda teria que ser capaz de carregar grandes satélites e peças militares, bem como ser capaz de transferir sua órbita para uma órbita polar. E o mais importante de tudo, o custo por quilo de carga seria de apenas $453, quase 12 vezes menos que os antigos foguetes da família Saturno. Do outro lado do planeta, quando o STS foi anunciado em 1972, os soviéticos estavam trabalhando e tentando fazer funcionar o seu foguete pesado N-1, que teria como função principal ainda levar a bandeira da foice e martelo até a Lua. O foguete, projetado por Sergei Korolev, apresentava centenas de defeitos e mau funcionamentos desde seu projeto inicial, tendo sido uma grande dor de cabeça para o governo soviético. E após 4 falhas de lançamento em 4 testes, incluindo uma grande explosão que destruiu o cosmódromo de Baikonur, o projeto foi suspenso indefinidamente em 1974. Como punição pela completa falha do projeto do N-1, o engenheiro responsável, que assumiu o projeto logo após a morte de Korolev, foi arrancado de sua posição e largado ao esquecimento e vergonha pelo governo soviético. Em seu lugar, o engenheiro de foguetes, Valentin Glushko, foi colocado para assumir o projeto de pousar na Lua, mas dessa vez usando os inovadores foguetes da série Proton. Pouco tempo após Glushko assumir o projeto, o governo soviético desviou todas as equipes para que fosse criado um equivalente soviético ao novo projeto americano. O ano era 1976, e centenas de diferentes unidades de pesquisa e equipes de engenheiros ao redor de toda a União Soviética foram colocados para trabalhar na criação da nova máquina. O projeto recebeu o nome Buran, ou Nevasca em russo. Por ter sido anunciado e ter tido seus desenhos e conceitos apresentados anos antes, o STS serviu como um bom modelo de aerodinâmica e já indicava o básico do que seria necessário para que o Buran chegasse ao espaço, poupando um tempo valioso dos engenheiros soviéticos, que agora precisariam apenas trabalhar nas melhorias e tecnologias envolvidas dentro da criação. Os soviéticos enxergavam no Buran um grande entregador de bombas nucleares. As principais características que ele teria de apresentar seriam uma maior capacidade de carga e uma maior autonomia, para que fosse capaz de entregar grandes ogivas em qualquer ponto do planeta e voltar para sua base sem grandes problemas. O foco público da NASA foi reduzir os custos espaciais, enquanto a União Soviética
via no ônibus espacial uma potencial ameaça militar. O fato dos soviéticos trabalharem em cima do design americano permitiu que o Buran fosse encarado como um ônibus espacial melhorado, tendo mais capacidade de carga, tecnologia superior e sendo muito mais seguro para sua tripulação. Um dos principais problemas dos ônibus espaciais era a dificuldade para que seus motores pudessem ser reutilizados. Todos os motores do ônibus precisavam ser removidos, limpos e ter suas peças trocadas, um processo que durava meses e atrasava consideravelmente o tempo entre as missões. Os soviéticos resolveram esse problema fazendo o Buran sem motores. Na parte de trás da nave ficavam localizados apenas 2 propulsores que seriam usados para manobras no espaço e poderiam ser reutilizados por até 55 lançamentos, sem precisarem ser trocados ou receber uma manutenção completa. O Buran era levado até órbita por um foguete de lançamento pesado, diferente do STS, que usava os motores na nave, a ajuda de um tanque de combustível externo, além de 2 propulsores de combustível sólido, que, após serem acionados, não poderiam ser manobrados ou controlados. O Buran também receberia 2 turbinas de jato, que seriam usadas com a intenção de aumentar a sua capacidade de voo, caso algum erro acontecesse durante a aproximação com a pista de pouso, além de transformar o Buran em quase um avião convencional. Porém, o uso das turbinas enfrentou vários problemas. Elas precisariam de proteção adicional para enfrentar o calor da reentrada, suas posições na cauda da espaçonave dificultariam sua manobra, e mais para o final, os engenheiros chegaram à conclusão de que apenas 2 turbinas não seriam suficientes para empurrar o peso do Buran e mantê-lo voando. As turbinas não ficaram prontas para o primeiro lançamento, fazendo a nave russa usar seu modo planador, assim como o ônibus espacial americano fazia. O Buran também foi projetado para voar sem nenhuma tripulação, usando apenas computadores. Caso a tripulação estivesse embarcada, assentos ejetores poderiam lançar o piloto e o copiloto para fora da aeronave em caso de emergência, aumentando assim as chances de sobrevivência. Mas os soviéticos ainda precisavam de um foguete forte o suficiente que pudesse levar o Buran até sua órbita. Glushko, então, começou a trabalhar no foguete Energia. Com quase o mesmo tamanho e peso do já abandonado N-1, Energia possuía uma maior capacidade de carga, podendo levar o Buran até sua órbita, mesmo com a carga embarcada de 30 toneladas. Energia era capaz de levar 100 toneladas de carga até a órbita da Terra, número que superava, por pouco, as 95 toneladas do foguete N-1. Energia contava também com 4 propulsores de combustível líquido, que eram muito mais manobráveis e confiáveis, além de serem impulsionados por motores RD-170, os mais poderosos motores do mundo. O Energia estava pronto para o lançamento em 1986. Porém, o Buran ainda estava em seus estágios iniciais de construção e testes, o que não permitiria que fosse lançado junto ao Energia. A solução encontrada pelos soviéticos para testar a capacidade de manobra e carga do Energia foi adaptar um módulo TKS, para que levasse centenas de experimentos científicos. A carga total, de 80 toneladas, recebeu uma pintura preta e foi lançada do Cazaquistão em 15 de maio de 1986. Nos segundos iniciais do lançamento, o foguete pende em direção a uma das torres, o que por alguns segundos reacendeu, na memória dos engenheiros soviéticos, os lançamentos frustrados do N-1. Porém, com a grande capacidade de manobra oferecida pelos motores RD-170, a sua trajetória foi imediatamente corrigida, e o foguete pôde seguir viagem sem maiores problemas. Com o foguete pronto, e com capacidade para lançar o Buran em órbita, só restava aos soviéticos finalizarem o projeto para que a nave pudesse ser finalmente testada. – 15 de novembro de 1988. O grande dia havia chegado. Na torre de lançamento do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, o Buran era erguido e preparado para seu primeiro lançamento. A glória e o resultado do trabalho de mais de 1 milhão de pessoas,
em 1.286 empresas, 86 ministérios e 18 anos, estava pronto para seu primeiro voo. O primeiro voo do Buran seria operado inteiramente por seus computadores de bordo, e a nave não levaria consigo nenhuma carga ou tripulação. Às 8 da manhã, hora do Cazaquistão, o foguete Energia levava ao espaço a primeira nave inteiramente reutilizável da União Soviética. O Buran atingiu a baixa órbita da Terra e, após 2 órbitas completas ao redor do planeta, reentrou na atmosfera. Durante sua aproximação, seus sistemas automatizados detectaram que não haveriam condições favoráveis para o seu pouso e guiaram a nave através de uma segunda aproximação. E, mesmo com ventos fortes e cruzados, sem a presença de um piloto e com tecnologia computacional da década de 80, o Buran pousou sem grandes problemas e com precisão. Com o sucesso do lançamento, os projetos para voos tripulados, bem como melhorias no foguete Energia, foram imediatamente aprovados e planejados já para o ano seguinte. Afinal, ninguém imaginava que os russos fossem ser capazes de tal conquista, e as imagens do Buran pousando sem piloto em Baikonur chocaram o mundo. Mas 1989 foi um ano difícil para a União Soviética. Com a queda do Muro de Berlim e diversas tensões internas, a União Soviética estava à beira do colapso total. Sua dissolução em diversos países menores, 2 anos depois, assinou a sentença de morte do Buran e do foguete Energia. Os custos de desenvolvimento do Buran colocaram o projeto em xeque. Afinal, valia a pena para os governos envolvidos continuarem gastando tanto dinheiro para um projeto que já estava há quase 20 anos em desenvolvimento? O Buran não foi barato. Seu custo, ao longo dos seus 21 anos de desenvolvimento, foi de mais de 16,4 bilhões de rublos em 1992, por volta de 17 bilhões de dólares americanos. Em comparação, toda a pesquisa e desenvolvimento do STS custou por volta de 4,5 bilhões de dólares. Esse custo não poderia ser mantido mais pela Rússia, que agora estava afundada em uma forte crise econômica, e nem por nenhum outro país da região. 5 Burans estavam em construção ou já completos quando o programa foi dissolvido em 1993. Apenas o artigo 1.01, também conhecido como o Buran, foi lançado ao espaço. Um segundo Buran, conhecido como 1.02 ou Pichka, estava finalizado e pronto para o voo, mas jamais foi testado ou lançado. Os foguetes e os Burans foram mantidos pela Agência Espacial Russa como estátuas que lembravam a todos do seu poder e tecnologia. Mas a verdade é que o Buran foi largado em um armazém de Baikonur e deixado lá, empoeirado e sem manutenção. No ano de 2001, um vazamento no teto do armazém, onde o Buran original e o foguete Energia estavam montados, prontos para serem lançados, era o sinal de uma tragédia que estaria por vir. A falta de manutenção da estrutura foi tratada com desprezo pela Agência Espacial Russa, que agora lutava para reiniciar o seu programa espacial através dos lançamentos Soyuz. 12 de maio de 2002. Uma equipe é chamada para realizar reparos no teto da estrutura do armazém pela manhã, após pesadas chuvas. Às 9 da manhã, horário local, o teto do hangar desaba, levando consigo 8 trabalhadores, o foguete Energia e o Buran. No ano seguinte, o ônibus espacial Columbia explode sobre o Texas durante sua reentrada, sinalizando que a era dos ônibus espaciais estaria chegando ao fim.
Após o acidente com Columbia, foi discutido se seria viável utilizar o Pitka para reintroduzir as naves reutilizáveis na Rússia. E mesmo após o fim do programa Shuttle nos Estados Unidos em 2011, o Pitka voltou às manchetes, como sendo uma maneira mais barata de se continuar usando um ônibus espacial com custos menores e mais capacidade de carga, ao invés de se criar um novo programa espacial apenas para a realização de tal tarefa. A grande realidade é que boa parte das funções que o Buran e o STS realizavam já estavam sendo feitas com baixo custo pela Rússia, através do programa Soyuz. Além de que, a necessidade de um veículo capaz de capturar satélites espiões ou lançar armas nucleares da órbita da Terra já não encanta mais o público nem a mídia. Hoje, estamos dentro de uma nova ideia, de que o espaço é um lugar de paz e comunhão entre os povos. Estamos seguindo para uma nova era da exploração espacial, onde Marte e o espaço profundo são nossos novos objetivos. Os novos foguetes da SpaceX e Blue Origin trazem de volta o espírito das naves reutilizáveis. A Estação Espacial Internacional foi, e ainda é hoje, o maior exemplo de como países podem contribuir juntos para que a humanidade possa e deva explorar o espaço desconhecido junta, como um só povo, uma só raça. Sejam bem-vindos ao Projeto Coração de Ouro. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de compartilhar o canal e de se inscrever, bem como de trazer a sua toalha e não entrar em pânico.